Olá, boa noite. Você que está assistindo a TV Câmara, está começando mais uma edição do programa Câmara Mulher. Hoje a minha convidada é a professora Vera Lúcia Mundim e o nosso assunto é a participação das mulheres na educação. Boa noite, Vera. Seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Cláudia. Obrigada pelo convite. Eu começo te perguntando, a gente precisa falar, antes de falar hoje na participação das mulheres, que essa é uma conquista histórica, né? A gente vê que antigamente as mulheres eram criadas no lar e criadas, né, educadas para o lar. Então, é uma conquista histórica que vem ao longo dos anos. Ainda bem que a história vem sendo benevolente com as mulheres, né? Porque elas já passaram por episódios de lutas e muitas tristezas e muitos desgastes. Mas eu vejo nem tão longe, né? A geração da minha mãe era uma geração de mulheres que ficavam em casa cuidando dos filhos e cuidando da casa. Não que elas não tivessem o reconhecimento, mas elas ainda eram mulheres da casa. A nossa geração já é uma geração, né? A minha geração dos 50, já é uma geração que saiu para estudar e para fazer a sua vida de uma forma diferente. Então, essa história nos favoreceu. E ainda bem que as gerações vêm conseguindo conquistar esse espaço que a história deu. Como tu falou, a gente não precisa voltar muito tempo antes, até mesmo a geração das nossas mães ou avós. As mulheres, quando estudavam, era apenas o primário, muitas vezes, ou até mesmo criando um conflito dentro de casa para poder estudar. Exato. A escola pública ela nunca deu acesso a todos, né? Há um tempo atrás. Não só na questão da mulher, mas também na questão do homem, então a escola não tinha esse acesso. Mulher, muito pior ainda, porque a ela era delegada toda a questão de serviços, né? E de servimento ao marido, aos filhos e a quem fosse na casa. Se tivesse trabalhadores, a comida, a responsabilidade da mulher, a roupa, a limpeza, enfim, tudo. Ainda temos né, que superar várias coisas, né, de que serviço de casa é serviço de mulher, isso é serviço de todos que compõem a família ou a casa, mas já avançamos bastante. E na educação, hoje eu vejo que a mulher, até mesmo pela sua persistência e pela sua busca de uma vida melhor para si e para os filhos, ela persiste mais na questão da educação. E hoje as famílias têm dado esse suporte também para as meninas. Então a gente vê que elas têm mais acesso, que elas conseguem chegar mais à universidade por índices que a gente vê também e que conseguem ir adiante. Também é um espaço que ainda bem que estamos, né, conquistando e preservando de uma forma assim maravilhosa, porque a mulher tem feito maravilhas por todo mundo. Eu espero que isso continue. Claro. É uma questão cultural, né, que precisa ser aos poucos desmanchada, né, como tu falava, é devagar que a mulher vai conquistando seus espaços, ainda tem muitos avanços para conquistar. Eu vejo muita coisa ainda, eu vejo que a educação é uma parte onde a mulher se apropriou na maioria, até mesmo pela condição de estudo, que o magistério também era delegado, a questão da mulher, né, era difícil, até hoje é difícil você encontrar quantidade grande de homens no magistério. Por essa questão maternal, por essa questão também da mulher ter essa habilidade, né, por uma característica própria do sexo feminino, de poder exercer várias coisas ao mesmo tempo, claro. Escutar, falar, escrever no quadro, chamar a atenção, cuidar do todo, então ela se adapta melhor, eu acho, na questão de uma escola que tem várias questões que são ligadas também à afetividade. Não que o sexo masculino não consiga fazer isso também numa escola, né? Mas eu vejo que a mulher se apropriou disso de uma forma muito rápida e vem conseguindo fazer da educação também uma das suas conquistas. Mas eu vejo vários espaços ainda onde nós precisamos ocupar. Eu ia te perguntar, antes de nós falarmos da mulher como professora, a mulher ainda sendo educada, hoje ela é maioria em todos os espaços, né? Claro que a gente vê na educação infantil, né, os níveis ainda se igualam, mas chegando até mesmo ao ensino superior, as mulheres já são maioria. Os índices nos mostram que a persistência na questão do estudo
ela é feminina, né? Talvez ainda por existir aquela questão que o homem provedor talvez tenha que desistir, fazer a opção entre o trabalho e o estudo, né? Mas eu vejo a mulher persistindo na questão do trabalho e do estudo e ainda da casa. Claro. Então, esta questão de uma jornada, bem dizer, tripla, ela é uma característica do sexo feminino, né? É uma, vamos dizer assim, uma vantagem nossa, que não desmerecemos, mas os homens têm um pouco mais de dificuldade de ter uma jornada tão difícil, né? Tu falava da persistência, a gente vê hoje que as mulheres elas vão mais longe nos estudos, né? Elas dão continuidade, vão para pós-graduação, mestrado, doutorado, o que muitas vezes não acontece. Os homens acabam, se formam e ficam acomodados naquilo ali. A mulher tende a buscar mais especializações. Eu vejo, né, isso de uma forma muito positiva, que é essa inquietude que a gente tem de sempre ir buscando mais, né? A gente não estaciona. A gente estaciona quando as oportunidades realmente nos sufocam e não conseguimos ir adiante. Mas eu vejo na mulher, no sexo feminino, essa questão de estar sempre adiante, buscando o melhor, tanto na questão que seja pela família, que seja pelos filhos, que seja pela sua própria formação. Talvez porque a gente tenha que provar todo dia que somos capazes, né? Que o estudo nos faz capazes, então buscamos mais, porque se nós formos ver, com a mesma formação temos mulheres que ganham menos, espaços onde as mulheres hoje brilham, em alguns momentos não conseguem ter o acesso, em função de que homens ocupam esse espaço de uma forma talvez mais histórica, né? Então precisamos construir ainda. Também a mulher tem dominado cursos que até mesmo antes eram dominados pelos homens. A gente vê as mulheres nas engenharias, nos cursos das áreas agrônomas também, que antes eram cursos considerados masculinos e hoje as mulheres também estão participando e até mesmo dominando essas áreas. Eu vejo assim a expansão feminina, né? Não nos contentamos mais com uma linha, magistério, ou técnicas, ou psicologia, né? Muitas mulheres no campo, que pode ser um legado de família, né? Então, pegamos essas aprendizagens e colocamos em prática. E isso é buscar na história o seu espaço e conquistar. Com muita luta, ainda vamos conquistar outros espaços que ainda falta. A política é um. Também precisamos, né? Até pela persistência e por essa questão da mulher, eu acho que ela ainda precisa buscar outras questões que estão faltando. E precisa uma defender a outra, né? A gente vê que falta ainda muita união, né, da classe feminina, até mesmo como tu falava na política e na educação também, né? Precisa muitas vezes que as mulheres se unam para conquistar essa causa. Temos pontos muito positivos e temos pontos negativos, né? Que uma das coisas é um pouco a questão de que a mulher não vota na mulher, de que a mulher não apoia talvez uma pessoa do seu mesmo sexo para uma outra questão. E outras questões que precisamos superar, que é essa questão de fofoquinha e outras coisas, que também cabe à nossa característica feminina, né? Mas que eu acho que viemos aprendendo também com essas dificuldades e com essas picuinhas que precisam ficar de fora desse crescimento assim maravilhoso que a mulher vem tendo na questão do trabalho e nessas conquistas que temos, né, por toda a sociedade e por todo mundo, né? Sobre o magistério, então, né? Essa questão as mulheres são praticamente unânimes hoje no magistério. Se você for, eu não tenho assim números, né? Mas é tão visível que eu acredito que os números, né, só seria para comprovar. Volto a dizer que é por esta questão de que a mulher tem esta múltipla facilidade de observar, de falar, de escutar. Essa característica feminina de ser diversa nos facilita o trabalho numa escola. A questão da maternidade nos leva também a acolher o aluno. A educação, ela é
ligada à afetividade, sem dúvida nenhuma. A criança sem afetividade, ela não aprende, né? Então, desde a educação infantil, eu vejo que a mulher ocupa esse espaço em função de que ela se sente educadora, que ela se sente responsável pelas crianças. Eu acho isso bom, porque isso ele cria um vínculo de afeto, de amor, de carinho, mesmo que não seja o teu filho, você quer o melhor, de cuidado. Exato. Hoje as crianças estão na escola com 3 anos, com 4 anos, são bebês. E a educação infantil hoje, 4, 5 anos, ela é obrigatória. Antigamente, ia-se para a escola no primeiro ano com 7. Então, veja a diferença, a convivência com a família, ela era muito maior, né? Como as mulheres partiram para o trabalho, partiram para esse mercado, precisam de um espaço, né, cultural e educativo para os seus filhos, a escola teve que se adaptar. Exato, se adaptar e servir de um espaço mais educador e acolhedor. E aí as mulheres foram também para esse espaço e acho que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Assim como a gente vê as crianças indo cada vez mais cedo para a escola, hoje muitas precisam ficar em tempo integral. Então é como tu falava, a escola precisou se adaptar e as mulheres como professoras também. Exato. Desde as funcionárias, né? Desde as funcionárias você vê que elas também são mulheres. É difícil, o percentual é muito baixo de homens na questão, por exemplo, até mesmo de serventes, de merendeiras, de outros cuidados, né? A própria segurança, hoje a gente vê também muitas mulheres. Então, a mulher na educação, ela é, assim, a base e quase o topo. E eu vejo que é uma situação boa. Eu vejo que o compromisso da mulher com as gerações, com a educação e com o cuidado, ele é grande e ele é assim totalmente compreensível em função de toda essa questão maternal que a gente tem também, né? Vera, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa. Em seguida, retornamos com outras informações com a professora Vera Mondim sobre as mulheres, a participação feminina na educação. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre a participação feminina na educação. Aqui comigo a professora Vera Lúcia Mondim. Nós falávamos das mulheres no magistério, da participação, né, das mulheres na sala de aula. Tu acredita, agora a gente falando um pouquinho sobre os desafios também das mulheres dentro da escola. Tu acredita que vocês ainda são menos respeitadas do que os professores ou os diretores do sexo masculino? Olha, eu tenho uma experiência muito boa com gestão, como mulher e com o apoio de uma equipe só de mulheres, né? Na proporção, falando da escola onde eu tenho a direção, eu tenho 2 homens como professores e o restante com 20 professores, 22, somente 2 são homens. E eu não sinto essa questão do desrespeito à questão de ser mulher. Talvez por uma peculiaridade também da nossa comunidade, né, que é da Vila Jardim, aonde nossos alunos têm uma relação mais pacífica e de mais cuidado com o sexo feminino. Eles têm, na questão do homem ainda, uma figura talvez mais agressiva, por toda a questão familiar, né? Talvez de pais que não sejam tão presentes. Temos um índice muito grande de alunos que são criados por mãe sozinha, ou por vó, ou por tia. Então, eles ainda consideram a questão feminina mais afetiva, um respeito, assim, pela figura e um desafio maior. Eu vejo que numa chamada de atenção do masculino, eles já se colocam como se tivessem que se defender quase que fisicamente os maiores, porque é como se fosse uma disputa de homem para homem, né? Então, e com o feminino eles não têm essa postura tão agressiva. Então, nesse ponto, particularmente na nossa comunidade,
eu não vejo esse desrespeito. Até vejo um cuidado assim maior, mas temos esta questão de que eles têm experiências mais afetivas com as mulheres. Além dos alunos, vocês professoras precisam também lidar com a valorização dos pais com vocês. Então hoje é preciso que os pais deem autonomia para as professoras, digam, olha, você está educando meu filho, então eu te dou essa liberdade de educá-lo quando realmente precisa. É preciso que os pais deem realmente essa autonomia para vocês. Eu vejo hoje uma dificuldade muito grande nos pais com a questão do conselho. O conselho é um órgão protetor para crianças que têm o seu direito violado, né? Ele não é um órgão que vai executar a questão da educação que a família tem que dar. Então os pais confundem muitas vezes, eu não posso fazer isso por causa do conselho, eu não posso. Não, a educação, ela cabe aos pais, né? Então, o conselho é um órgão para auxiliar em dificuldades, principalmente que as crianças são violadas no direito. Ele não vai lá dentro da tua casa dizer que o teu filho tem que te obedecer, né? Quem faz isso, esta relação de respeito e de obediência, é a família. Muitas vezes, quando os pais têm dificuldade, eles vêm na escola e dizem, eu não sei mais o que fazer, dá um jeito. Você não tem como dar jeito. Mas quando a escola possui uma proposta de diálogo e de ajuda, né? Porque a escola tem que estar disponível a isso, senão não tem como. Eu sempre digo lá na escola para os pais, são bem-vindos, vocês precisam nos passar aquilo que está acontecendo, porque se o adolescente num dia chega na escola transtornado, a escola precisa saber que naquele dia ele não vai aprender, ele não vai conseguir ter a sua normalidade, né? Nós, adultos, temos dias que não conseguimos estar na nossa normalidade, imagina criança e adolescente. A escola precisa acolher isso e trabalhar com isso. E os pais precisam nos ajudar, porque até esse momento nós vamos ter que adivinhar. Então eu sempre digo, venham na escola, venham nos contar, nos busquem. Lugar de resolver os problemas escolares é dentro da escola, não é com o vizinho, não é na esquina, não é na rádio, é dentro da escola. Só que a escola precisa estar aberta a isso. Precisa ter uma relação entre pais e escola. Exato. Eu vejo que os pais precisam confiar na escola. Se os pais não confiam na escola que seu filho está, é impossível essa relação, né? Nós temos uma relação muito boa com a comunidade. Não é que não tenhamos problemas. Temos muitos problemas. Mas esta relação de confiança e de diálogo e de respeito nos traz os pais, né, com os problemas. E também com esta questão depois que são resolvidos. Então, essa relação de confiança eu acho assim primordial, até mesmo para a aprendizagem dos alunos, né? Sobre a valorização como um todo, né? Hoje os professores são muito desvalorizados, então precisa ter também essa cobrança da comunidade junto ao poder público para a valorização, seja da professora mulher ou do professor. É uma fase obscura da questão da educação, é a desvalorização do professor. A nossa classe é uma classe hoje absurdamente sofrida em diversas questões. A escola hoje é o deságue de tudo que acontece de ruim na sociedade, né? Uma criança que não tem toda a estrutura familiar é na escola que se descobre. Uma criança que tem os seus direitos violados, geralmente é na escola que explode, né? Crianças que hoje estão doentes, às vezes vêm para a escola buscar auxílio não estou bem hoje, mas filho, tu veio de casa. A mãe trabalhou de madrugada, a mãe não estava. Então, essa questão nós precisamos ser múltiplos dentro da escola. E isso teria que ser valorizado. Precisaríamos ter profissionais aptos para isso dentro da escola. Não temos, nos multiplicamos, mas isso não é valorizado, né? A questão financeira do professor, ela vem cada vez pior. Se você for olhar hoje uma questão
de ganho do professor, ela só vem decrescendo. Isso também afeta, porque precisamos buscar mais trabalho em outros locais, né, onde antes uma estrutura só nos ajudava. Isso tudo afeta, sim. Por isso, temos muitos professores doentes. Temos muitos professores abandonando a carreira. Temos falta de professores em todos os âmbitos, né, municipal, estadual, particular, inclusive. Porque é uma carreira muito difícil. É uma carreira de luta. Quem vai para dentro de uma escola para se comprometer com a educação, ele é um lutador. Quem vai somente para fazer o seu serviço e não tem esse compromisso, né, não tem todo esse estresse, toda essa carga. Mas a desvalorização é um dos pontos hoje que nos atingem assim de uma forma muito negativa. A própria sociedade, ela deveria enxergar melhor. Porque quando eles buscam o auxílio da escola ou do professor, né, o professor está ali para ajudar, não para atrapalhar. Só que em muitos momentos o conflito passa por cima disso, né? E aí acaba sobrando, vamos dizer assim, para a escola que é ruim, a escola que não conseguiu. Mas é uma luta. Eu acho que as nossas entidades estão aí, estão fazendo um bom trabalho, né? E precisamos continuar. Esse quadro tem que mudar. Esse é um quadro que precisa urgentemente ser superado. O professor precisa ser valorizado. E a valorização da professora como mulher. A gente viu recentemente o próprio sindicato aqui municipal fez um projeto, levou as professoras para tirarem fotos, para se produzirem. Precisa também desse cuidado da professora como mulher, que ela se sinta bem consigo mesma para transmitir isso para os seus alunos. Esse projeto que o CMP fez foi maravilhoso, né? Tudo o que se faz para as crianças dentro da escola, que é tentar levantar o astral, tentar com que a criança se valorize, com que ela tenha confiança. Esse projeto foi muito bonito na questão de que as professoras conseguiram se ver de uma forma bonita, embelezada, empoderada. Então, isso fez uma diferença muito grande, porque muitas conseguiram, após muito tempo, se valorizar. Elas... erguer a sua autoestima. Exatamente, a autoestima foi lá em cima. E isso, óbvio que vai transmitir dentro da escola outro clima, né? Um otimismo com os alunos, uma outra relação. Eu acho que algumas pessoas dizem, mas é uma futilidade. Não, não é uma futilidade. Levantar a autoestima de quem trabalha diariamente com crianças e adolescentes é um dever das entidades. A gente precisa disso. Um elogio é tão difícil, né? Porque o dia a dia é tão corrido. Às vezes, quando um aluno te dá um cartãozinho que diz, Pro, eu te amo, meu Deus, aquilo por uma semana já te fez bem, né? E esses projetos que vêm para valorizar, em especial, a mulher, né? Porque o dia a dia é tão corrido que a mulher acaba se descuidando, se descuidando, não dá tempo de você se arrumar para ir para a escola, né? Você tem que arrumar os filhos, você tem que ajeitar as coisas. Quando você vê, você sai para a escola com um rabinho no cabelo, com a roupa mais básica, nem um batom não dá tempo. E isso acaba tornando uma rotina, né? E você já nem se sente tão bonita e empoderada. Então, esses momentos eu acho bem bacana, muito especiais. E foi um projeto muito bacana do CMP Sindicato. Legal, Pro, para a gente ir encerrando o nosso programa, eu gostaria que tu deixasse o teu recado para todas as mulheres que estão na educação, enfrentando muitas vezes dificuldades, mas também aquelas que são realizadas na profissão, né, como professoras, ou que estão buscando espaços na educação, muitas vezes hoje ainda ocupados por homens. Eu acredito na força, no poder e no coração da mulher. A diferença que eu vejo é essa questão da afetividade, né? Da questão de conseguir ser múltipla, essa nossa característica que nos faz fortes e que nos faz conquistar esses espaços. Acredito que a professora, mulher, ela é, assim, uma pessoa inesquecível na vida dos alunos, na vida daqueles que ela passa. Talvez não hoje, mas em 10, 20 anos, você será lembrada como aquela pessoa que te ajudou naquele momento.
Então, digo que persistam nessa questão, a nossa profissão é maravilhosa. Eu acredito na educação, acredito na escola, acredito na mulher e vejo que nós temos muitas conquistas históricas para deixar para as próximas gerações. Está na nossa mão continuar essa luta, né, que as mulheres fizeram já há vários anos e que hoje precisamos continuar para que as meninas consigam adiante espaços que nós ainda não estamos ocupando. Vera, muito obrigada pela tua participação aqui na TV Câmara, pelas informações que trouxe hoje para nós. Eu que agradeço o convite, falar da mulher é algo que nos orgulha. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher. Nós estamos terminando essa edição aqui. Uma boa noite e até a próxima semana.